Abra sua Bíblia comigo, meu irmão e minha irmã, lá em 2 Coríntios 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 2. Segunda aos Coríntios 12, verso 2, eu vou ler até o 10. Diz assim: conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também nas fraquezas, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Confesso que a versão na linguagem de hoje não é, na minha opinião, a melhor tradução desse texto. Eu prefiro a atualizada. É claro que eu gosto muito da linguagem de hoje, na maioria dos textos bíblicos. Porém, nesse texto em específico, eu prefiro a atualizada, porque ela traz uma veracidade um pouco mais viva daquilo que Paulo queria dizer, na verdade. Né? E a linguagem de hoje acabou interpretando demais as palavras de Paulo e aí ela acaba não sendo tudo aquilo que a gente espera do texto bíblico, né? Mas de modo geral é óbvio que a linguagem de hoje é uma excelente tradução, mas aqui eu eu prefiro a atualizada. Mas como a maioria dos irmãos tem linguagem de hoje, então eu tenho que ler na linguagem de hoje. Mas eu vou fazer uma pinceladinha hoje na atualizada também, tá? Porque a mensagem foi praticamente preparada na revista atualizada e não na linguagem de hoje. Eu estudei a atualizada para pregar, tá bom? Muito bem. Feitas essas explicações, a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos aqui é o seguinte: é possível, nós estamos aqui falando da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios eram irmãos que viviam na cidade de Corinto, uma cidade grega. É possível, irmãos, que a igreja de Corinto tenha sido uma das igrejas que mais deu trabalho para Paulo pastorear. Embora fosse uma igreja que exercia os dons espirituais, ela seria considerada uma igreja avivada nos nossos dias. Era uma igreja
imatura na fé. Era uma igreja difícil. O povo de lá tinha uma dificuldade muito grande de abandonar o pecado para caminhar na presença de Deus. E por conta disso, Paulo teceu sérias críticas à igreja. Se você estiver procurando um livro bíblico para ler, algo um pouco diferente para ler, para atiçar um pouco a sua curiosidade, leia Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Você vai ver aquilo que eu estou falando é verdade. A igreja de Corinto deu muito trabalho para ele, porque tinha essa dificuldade de abandonar o pecado. E daí Paulo, no português claro, no português coloquial que a gente usa aqui, Paulo entrou de sola na igreja de Corinto e deu altas broncas na igreja. O curioso, irmãos, é que foi exatamente para a igreja mais arredia, mais rebelde, mais difícil de ser pastoreada, que Paulo abriu o seu coração para falar das suas fraquezas. O texto que a gente leu aqui mostra Paulo contando uma experiência aparentemente negativa na sua relação com Deus. Ele explica que teve uma visão do céu, né? Ele narra essa experiência como se fosse uma outra pessoa, né? Conheço um homem, né? Mas na verdade ele está falando de si mesmo. Então, ele explica que teve uma visão do céu e que conheceu realidades espirituais que nenhum outro homem conheceu. Porém, para que ele não se engrandecesse das revelações que havia recebido, Deus permitiu que um mal se instalasse na vida dele. E a Bíblia chama esse mal de espinho na carne. Nós lemos aqui no texto bíblico, na linguagem de hoje, que foi o texto que a gente leu hoje, a versão que a gente leu hoje, e eu confesso que eu não, né, já confessei que não gosto dessa tradução, porque ela, particularmente aqui, interpretou o espinho da carne como se fosse uma doença. Né? Ele diz aqui que era uma doença dolorosa, como se fosse um espinho na carne. Só que, na verdade, irmãos e irmãs, se você for buscar os estudiosos, os biblicistas, você vai ver que não existe um consenso a respeito do que é o espinho da carne. Ninguém até hoje chegou à conclusão do que realmente é o espinho na carne falado por Paulo aqui. Alguns estudiosos dizem sim que pode até ter sido uma doença. Tem gente que chega a falar que Paulo tinha uma doença na vista. Porém, ninguém chegou a uma conclusão convincente. Mas o fato, irmãos, é que Paulo admitiu um sofrimento que o incomodava de modo contínuo. Essa foi a constatação. Ele admitiu para a igreja de Corinto um sofrimento que o incomodava de modo contínuo. Um sofrimento pelo qual ele pediu a Deus livramento, mas lhe foi negado. Eu acredito, irmãos e irmãs, e aqui trazendo já para nós, para nossas vidas, para o nosso dia, para o nosso tempo, eu acredito que todos nós, de alguma forma, temos um espinho na carne. Todos nós, de algum modo, temos algum sofrimento, temos algum problema, alguma situação que nos incomoda de longa data e que não dá sinais de que vai acabar tão cedo. E mesmo que você fale assim, pastor, olha, comigo não é assim. Comigo não tem esse negócio. Mesmo que você não tenha um sofrimento de longa data, a vida não está isenta de problemas pontuais. Problemas que vêm e vão. Então, a vida não está isenta de espinhos na carne. Não está. Para ninguém. Não esteve para Paulo,
não está para mim, não está para você. E é por isso que eu acredito, meu irmão, minha irmã, que essa mensagem é para você. Para você que está aqui ao vivo e para os irmãos que vão assistir ou vão ouvir, receber essa mensagem no YouTube. Eu acredito que essa mensagem é para você. Eu penso que a experiência dolorosa, sofrida de Paulo, esse espinho na carne, nos ensina algumas lições para os tempos em que a vida não estiver fácil para nós. Pode ser agora, não sei. Ninguém até agora falou que está passando problema. Mas pode ser futuramente. Então, de qualquer maneira, essa mensagem é para nós. Ela nos traz lições para tempos da vida em que a situação não vai estar fácil, em que a situação vai estar difícil. A situação vai estar verdadeiramente como um espinho na carne. E aí, em primeiro lugar, a gente aprende a seguinte lição. O não de Deus não significa ausência de cuidado. O não de Deus não significa ausência de cuidado. O que é que o não de Deus não significa? Vocês estão dormindo, gente? Ah, tá. O não de Deus não significa ausência de cuidado. Paulo conta lá em Coríntios 12, 8, 2 Coríntios 12, 8, que ele orou 3 vezes, pedindo a Deus o livramento daquele mal. Porém, Deus não removeu aquele espinho. Deus não removeu aquele sofrimento. No lugar de remover o sofrimento, Deus concedeu a Paulo a graça suficiente para enfrentar o problema. Por isso, a resposta de Deus à oração de Paulo foi o quê? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Ou seja, a minha graça é suficiente para você enfrentar tudo que você está enfrentando nesse momento. Perceba então, meu irmão, minha irmã, que Deus disse não ao pedido de Paulo. Paulo falou, Senhor, tira esse problema de mim. Deus disse não. Senhor, arranca esse espinho de mim. Ele disse não. O pior, irmãos, é que antes de receber o não, Paulo ficou no vácuo por 2 vezes. Pelo menos é a percepção que eu tenho aqui do texto bíblico. Porque Deus ficou em silêncio o tempo todo. É a impressão que me dá. Porque quando eu leio o texto bíblico, a noção que eu tenho é que Deus só deu para ele a resposta na última tentativa. Ele disse que orou 3 vezes, mas Deus respondeu para ele, a minha graça te basta. Parece que ele orou a primeira e o céu se fechou. Ele orou a segunda, o céu se fechou. Ele orou a terceira e Deus disse, ô Paulo, você não entendeu ainda? A resposta é não. E é muito curioso, irmãos, o modo como os cristãos ficam ofendidos com o não de Deus. Já percebeu isso? É muito curioso o modo como os cristãos ficam ofendidos com o não de Deus. Eu penso que a verdade mesmo é que o ser humano não está preparado para o não. A gente não está preparado para não. É só você ver o semblante de surpresa das pessoas quando elas recebem um não. Eu já parei para perceber isso. As pessoas ficam surpresas quando recebem não. Fulano, você me empresta tal coisa? Não. Nossa! Que egoísmo. Fulano, você faz tal coisa para mim? Não. Nossa, por que essa grosseria? A pessoa só disse não.
Fulano, vamos em tal lugar comigo? Não. Poxa vida, que amigo você. É assim que acontece no dia a dia, irmãos. Geralmente não, gente. 100% não estamos acostumados a ouvir não. E geralmente as pessoas levam para o lado pessoal. Não sei se você já parou para pensar também. Geralmente as pessoas levam para o lado pessoal. Disse não porque é para mim. Se fosse para outra pessoa, com certeza falava assim. A gente leva para o lado pessoal. A gente acha que é com a gente o problema. Ai, meu Deus. A gente age no dia a dia como se todos os nossos pedidos devessem ser atendidos pelos outros. Nós não respeitamos o direito do outro de dizer que não quer ou que não pode. Porque não é verdade? Qualquer pessoa tem o direito de dizer: eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não quero emprestar, eu não quero dar. E ela também tem o direito de falar: agora eu não posso, agora eu não tenho condições. É não do mesmo jeito. Mas parece que nessa ânsia da gente receber sempre um sim, a gente não dá o direito para o outro de dizer não. E quando a gente ouve o não, fica decepcionado. E com Deus é a mesma coisa. Deus diz não e a gente fica ofendido. E é exatamente essa ofensa, essa mágoa, esse ressentimento com Deus, que nos impede de enxergar que Ele não deixou de cuidar de nós. O exemplo de Paulo é extremamente importante para nós, porque mostra que Paulo não ficou ofendido, ressentido com o não de Deus. Ao contrário, Paulo recebeu de bom coração a graça oferecida pelo Senhor. E essa graça o sustentou todos os dias, apesar do não e apesar do sofrimento. Então é preciso que a gente entenda, irmão, que a negativa de Deus para um determinado pedido nosso não significa ausência de cuidado. Quando Deus diz não para nós, Ele não está dizendo não para tudo. Ele não está fechando as portas da bênção. Ele não está fechando as portas da graça. Ele está simplesmente dizendo: aqui, não. Ou agora, não. Mas a graça está disponível para você. E a gente tem que entender isso. Que embora Deus diga um não aqui, outro ali, outro acolá, a sua graça sempre será derramada sobre nós, a fim de que nós consigamos vencer cada situação de dificuldade, de luta, de problema, cada desafio que for colocado diante de nós. Então, o que eu preciso aprender com a história de Paulo? Que o não de Deus não significa, em hipótese alguma, ausência de cuidado do Senhor para nós. Em segundo lugar, em tempos de espinho da carne, a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas. Em tempos de espinho da carne, ou seja, em tempos de sofrimento, de luta, de dor, a gente precisa reconhecer o que? As nossas fraquezas. No versículo 9, Paulo disse assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Lá no 10, ele disse: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu que o reconhecimento e a aceitação
das suas fraquezas eram a oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. Sabe, irmãos, uma das funções do sofrimento é revelar quem nós somos. E é no momento do sofrimento que a gente fala o que realmente está pensando, que a gente fala o que realmente está sentindo e que a gente expressa o que realmente acredita. É no momento do sofrimento. E nesse exercício, a gente acaba revelando as nossas fraquezas. A vulnerabilidade do sofrimento faz a gente olhar para aquilo que precisa ser lapidado em nós. Se nesse momento de vulnerabilidade, a gente se abrir para o poder transformador de Deus, grandes coisas podem acontecer. Grandes coisas podem acontecer. Quantos casais eu conheci que num momento de sofrimento enxergaram as suas falhas, se abriram para um tratamento de Deus e tiveram seus relacionamentos restaurados. Quantos pais eu conheci que num tempo de luta com os filhos reconheceram as suas fraquezas, se renderam ao tratamento de Deus e viram a sua família ser abençoada novamente, reunida novamente. Quantas pessoas eu vi passando por grandes provações, mas que reconheceram as suas fraquezas, que submeteram ao processo de mudança do Espírito Santo. E aí a gente pode até linkar com a mensagem de domingo, né? Processo de metanoia. E essas pessoas viram as suas vidas dando um salto de qualidade. Tudo por quê? Porque enxergaram, reconheceram, aceitaram as suas fraquezas. Tem gente que não quer dar o braço a torcer. Prefere continuar vivendo uma vida medíocre do que assumir as fraquezas para Deus e deixar Deus tratar. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não seja obstinado a esse ponto. Porque se a gente for obstinado a dizer, não tenho fraquezas, não tenho debilidades, não tenho deficiências, nós estamos abrindo mão de um futuro abençoado que Deus tem reservado somente para aqueles que souberem se preparar para Ele. E como é que eu sei me preparar para um futuro abençoado? Eu me preparo para o futuro abençoado quando no momento do espinho na carne, eu reconheço a minha fraqueza e falo, Deus, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Eu preciso que o Senhor tome a minha vida e me transforme. É por isso que Paulo enfatizou tanto as suas fraquezas aqui em Coríntios 12. Porque ele entendia que ele precisava de transformação. E por último, irmãos, em tempos de espinho na carne, não se compare. Em tempos de espinho na carne, não se compare. Se tem uma coisa que o ser humano faz com maestria, é se comparar com outro ser humano. E o pior é que em tempos de redes sociais, em que as pessoas querem exibir tudo que podem, e o que não podem também, as comparações se tornaram cada vez mais corriqueiras e mais intensas, né?
Um posta uma roupa que comprou, o que o outro faz? Vai lá e posta uma roupa melhor. Um posta uma viagem que fez, o outro vai lá e posta uma melhor. Aí, um vai lá e posta uma comida que comeu. O que o outro faz? Vai lá e posta outra melhor. O problema é que nessa história de se comparar, aquela pessoa que está num momento de sofrimento, acha que o que ela precisa para ser feliz é aquilo que o outro tem. É aquilo que o outro desfruta. É a vida que o outro leva. Esse é o grande problema. Só que isso é uma grande ilusão. Porque o que a gente realmente precisa em tempos de espinho na carne, o que a gente realmente precisa em tempos de luta, de dificuldade, de problema, de dor, de sofrimento, seja lá o que for, do ponto de vista negativo, é a graça de Deus. A minha graça te basta. Paulo estava vivendo um tempo de espinho na carne. Senhor, tira isso de mim. Não, Paulo. A minha graça te basta. Deus quer conceder para a gente, irmãos, a graça necessária para nós não somente superarmos os sofrimentos, mas também para chegarmos em níveis que a gente nunca imaginou chegar. Você está entendendo a importância da graça nas nossas vidas? Deus quer imprimir, Deus quer conceder, Deus quer derramar graça sobre nós. Não só para a gente vencer o sofrimento, superar o sofrimento, superar o espinho na carne, mas para a gente chegar a níveis superiores que a gente nunca imaginou chegar. Eu acho que Paulo nunca imaginou chegar onde ele chegou, do ponto de vista do seu ministério. É possível que Paulo tenha, talvez, hipoteticamente falando, pensado em fazer um ministério mais local, ou mais regional. Pode ser. Mas a graça de Deus o levou a fazer um ministério muito além das fronteiras. Paulo pregou onde hoje é Israel. Paulo pregou onde hoje é a Itália. Paulo pregou onde hoje é a Turquia. Você consegue ter noção, irmãos? Não tinha carro na época. Não tinha telefone. Não tinha tecnologia nenhuma. No máximo as cartas que ele escrevia. Talvez em papiro. Ou no papel rudimentar da época. E graças a Deus que esse papel durou tempo. Porque hoje a gente tem o que ele escreveu na nossa mão, né? Então, é possível que Paulo não imaginou o nível que ele ia chegar como servo de Deus. Com espinho na carne e tudo. Com espinho na carne e tudo, hein? Mas ele chegou. Então, meu irmão, você e eu não devemos olhar para a vida do outro como parâmetro da nossa vida. Cada pessoa tem a sua história para escrever. E é a graça de Deus que vai dar condições para mim e para você escrever essa história. Com espinho na carne ou sem. Tá? Na verdade, com, porque Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então,
O mal estará aí, a dificuldade vai estar aí, o problema vai estar aí. Mas nós teremos o quê? Graça. Graça. A minha graça te basta. Então, meu irmão, conte sempre com a graça de Deus. Sem olhar para a grama do vizinho. Conhece esse termo? A grama do vizinho é mais verde, né? Então, conte sempre com a graça de Deus, sem olhar para a grama do vizinho. Você vai escrever a sua história. Deus vai conduzir você nessa história. Vencendo cada sofrimento, vencendo cada luta. Pode ser que você tenha um espinho na carne que o acompanhe por toda a vida? Pode ser. Mas a graça de Deus vai alcançar você e vai acompanhar você por toda a vida? Também vai. Como eu preguei domingo, eu acho que o espinho da carne, na carne de Paulo, acompanhou ele a vida toda. É uma possibilidade, é uma hipótese, tá? É uma hipótese. Mas a graça de Deus o acompanhou também. E ele foi colocado em níveis grandiosos no seu ministério. Deus quer fazer isso conosco. Esse é o Deus maravilhoso que a gente tem. Então, o não de Deus não é ausência de cuidado. Reconheça as suas fraquezas. Coloque as suas fraquezas diante de Deus. Para que Deus trate o que precisa ser curado, cuidado, transformado. E não se compare. Escreva a sua história na graça do Senhor. É isso que o sofrimento de Paulo ensina para nós também nos nossos sofrimentos e nas nossas lutas. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Nós vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar o nosso culto. Você que tem uma questão para ser colocada diante de Deus, um problema, uma luta, talvez um espinho na carne, precisa ser colocado diante de Deus. Nós vamos orar por isso agora, na certeza de que Deus tem o melhor para nós. Pode ser até que Deus já tenha falado não para você, mas você deve se lembrar que a graça dele vai ser derramada. Então não desista. Não desista de clamar por um milagre na tua vida. Não desista de clamar por uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Deus sabe o que faz e a hora que faz. A gente não pode desistir de clamar. Buscai, batei e abrir-se-vos-á. Lembra disso? Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Essa é a palavra de Deus, é a palavra da insistência. E é isso que a gente está fazendo aqui toda terça-feira. É a nossa insistência na presença de Deus. Para que Deus nos alcance com a sua graça, com o seu favor, com o seu milagre. Vamos orar então? Deus bendito, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão e da minha irmã. Talvez alguns, Senhor, vivendo um tempo de espinho na carne, vivendo um tempo de luta, Senhor, um tempo de dor. E provavelmente já recebeu um não do Senhor, mas continua contando com a Tua graça. Pai, derrama graça sobre graça na vida do Teu filho e na Tua filha, para que essa graça os sustente a cada dia, até o fim do sofrimento, da luta, da dor. Eu clamo por um milagre, Senhor. Existem aqueles que precisam de um verdadeiro milagre, de uma interferência sobrenatural do Senhor, para que a ordem natural das coisas seja mudada e que ali possa haver vitória, possa haver alegria, possa haver bênção. Então, vem com poder e graça, Senhor, sobre cada situação de problema, de luta, de dificuldade. Vem, Senhor, sobre os sonhos e projetos do Teu povo, aquilo que está sendo apresentado diante de Ti agora, cada pedido que está sendo colocado pelos Teus filhos e filhas diante do Teu altar. Toma cada pedido, Senhor, nas Tuas mãos e faz o Teu melhor, Senhor. Tu és soberano, Tu és sábio, Tu és rico para fazer o melhor para os Teus filhos e filhas. Por isso apresentamos a Ti cada um dos nossos problemas, cada uma das nossas necessidades, cada uma das nossas preces, para que o Senhor
acolha todas e faça o teu milagre no teu tempo, Senhor. Eu oro por cura, eu oro por restauração de saúde, sobre aquelas vidas que também te buscam por saúde, estão vivendo um tempo de dificuldade, de doença, de enfermidade, que o Senhor vá com bálsamo de cura sobre essas vidas. Eu oro por livramento, Senhor. Se algum dos teus filhos e filhas tem vivido um tempo de opressão maligna, que o Senhor faça cair por terra toda ação do maligno em nome de Jesus. E traga vitória, Senhor. Traga vitória. Tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. Então faz cair por terra toda a obra maligna que veio para roubar, destruir, atrapalhar a vida do teu povo. Traz livramento e vitória. E despede-nos na tua graça, no teu cuidado, na tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vá para casa na paz do Senhor. Ótima semana para todos.